RCP Notícias. Já são 13 horas em Cabo Verde. Muito boa tarde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde. Diretor-Geral do Emprego desdramatiza a possibilidade de jovens recém-formados serem recrutados para trabalhos em Portugal. Nada está decidido e não haverá fuga de mão de obra, garante Danilson Borges. Plano estratégico de formação profissional socializado hoje na praia para recolha de subsídios. Hospital Batista de Sousa, em São Vicente, terá ainda este ano o seu banco de leite humano. Jogam-se hoje as meias finais da Taça Cabo Verde. Embaixador da China na praia apela governo cabo-verdiano a tomar posição justa na tensão entre a China e Taiwan, respeitando a soberania e integridade territorial da China. Segue-se o desenvolvimento destas e outras notícias no Jornal da Tarde, edição de Humberto Santos. Muito boa tarde. O Diretor-Geral do Emprego desdramatizou hoje a possibilidade de jovens recém-formados serem recrutados para Portugal, para trabalhos em Portugal. Nada está ainda decidido, mas caso este cenário se venha a concretizar, tudo está preparado para que não haja fuga de mão de obra, garante Danilson Borges. Ainda não há nada em concreto, houve contactos, houve trabalhos prospectivos nesse sentido, mas aqui também está-se a trabalhar para não garantir que haja fuga de mão de obra, em que as nossas empresas, os nossos setores tenham prioridades na contratação dos talentos. Reação do Diretor-Geral do Emprego à preocupação vinda a público nos últimos dias sobre uma eventual saída de jovens quadros do setor turístico cabo-verdiano para Portugal. Recordamos que o presidente da Associação Cabo Verde Empresas, Andrea Benoli, avançara que a eventual contratação de 2.500 jovens cabo-verdianos por parte de operadores turísticos da região do Algarve podia pôr em causa a qualidade do destino turístico cabo-verdiano já na próxima época alta. Na mesma linha, o presidente da Câmara do Turismo considerou que Cabo Verde não está preparado para fazer a saída organizada de quadros do setor do turismo e que o governo não deveria apoiar a vinda de entidades portuguesas para recrutar tal mão de obra, sob pena de vir a ter reflexos negativos na qualidade do setor turístico no país. Antes houve um estudo... Até 2026, o país tem de ter um plano estratégico de formação profissional que vá ao encontro das necessidades dos setores-chave para o seu desenvolvimento. O documento começou a ser socializado hoje na praia, depois de um trabalho preliminar que identificou as principais ações que deverão constar do referido plano. O exercício de hoje serve também para, segundo o Diretor-Geral do Emprego, Danilson Borges, identificar outras áreas prioritárias. Antes houve um estudo, um diagnóstico prévio para identificar e mapear as necessidades que hoje são trazidas aqui com setores para debater, validar e também, em caso de necessidade, ajustar e definir novas áreas que são consideradas prioritárias. Além de áreas prioritárias, o futuro plano estratégico de formação profissional deve ainda, no entender da Secretária de Estado para o Fomento Empresarial, Adelchisa Vaz, ser marcado por uma abordagem dinâmica do mercado de trabalho. Com antecipação da demanda, identificação de lacunas de competências nos mercados de trabalho e proposta de adequação da oferta formativa com base na análise das tendências de transformação do sistema de produção e das novas tecnologias em Cabo Verde. Outra recomendação da Secretária de Estado para o Fomento Empresarial é que o futuro plano estratégico de formação profissional tenha ofertas formativas de consolidação do ecossistema do setor.
E a Mutualidade de Poupança e Crédito Famipicos, Associação de Apoio às Iniciativas de Autopromoção Familiar, quer consolidar a sua presença na ilha de Santiago e chegar a outras ilhas com novos produtos e aposta na educação financeira. Microseguros poderá ser a próxima oferta daquela instituição de microfinanças. O presidente do Conselho de Administração da Famipicos gaba da instituição apresentar uma baixa taxa de incumprimento e aponta o trabalho feito antes e depois da atribuição de créditos como via para o êxito. Jornalista José António dos Reis. A Famipicos é uma instituição de microfinanças sediada no município de São Salvador do Mundo e que disponibiliza créditos essencialmente para os setores da agricultura, pecuária, comércio, saúde e habitação. Carlos Vaz, presidente do Conselho de Administração, explica que a maioria dos créditos concedidos foram direcionados para o setor do comércio. Na maioria, ainda que seja coisa mais é comércio. A agricultura sempre tem que ele é menos, né? Mas na época agrícola, que mais está fazendo o crédito para a faina agrícola. Mas nosso crédito mais é comércio. Comércio toma todo lugar. Pô, não tem habitação, não tem... Não está dá crédito para tudo, né? Desde atividades geradoras de rendimento, depois é que esse crédito consome, que esse crédito também de comércio. A instituição atribuiu desde o ano de 2000 até o ano passado cerca de 7.000 créditos, sendo a maioria dos beneficiários mulheres. A Famipicos, enquanto instituição de microfinanças, quer consolidar a sua presença em toda a ilha de Santiago com aposta na educação financeira e criação de novos produtos. Já não tem que as coisas transferências sociais, eu acho que não tem como você pensa bem que ele tem microseguro, que não se pensa, mas que lê coisas que não tem que estudar muito bem estudado para não poder dar passo firme. A partir de 2018 já tem uma certa responsabilidade, então gosta e não tem que trabalhar, mesmo que não continua a mutualidade, mas pega aquelas boas práticas de gestão dentro de inserção social e de economia de comunidades. Portanto, não está a atravessar momento de crise, nunca tem aquele gente, mas ainda é que tal forma ainda consolida a Ilha Santiago. Pode consolidação não está se expande para a ilha, para não para outras ilhas. Carlos Vaz constata que a instituição que dirige apresenta baixa taxa de incumprimento de créditos, apesar da conjuntura difícil que afeta o país. O segredo, segundo diz, está no trabalho inicial e no seguimento dos beneficiários. Tem que ter cuidado na hora de atribuição de crédito, porque no primeiro dia que dá crédito, que tem que resolver todo o problema de incumprimento, para modo. Se você dá crédito só por dar ou para modo, então pode ter incumprimento. Acompanha, porque aquele acompanhamento que nós agentes de crédito faz no terreno, é para isso que está familiariza com o cliente. A Mutualidade de Poupança e Crédito Famipicos, com sede na cidade de Achada Igreja, São Salvador do Mundo, interior de Santiago, pretende reforçar a sua estrutura com a contratação de mais agentes de terreno, no sentido de responder de forma mais célere e eficiente às demandas dos clientes. A UCID pede ao Governo uma outra atenção ao setor primário. Nesse sentido, a direção realiza uma visita de 4 dias em São Vicente, onde manterá encontros com associações de pesca, agrícolas e ligadas à indústria criativa, bem como ainda contactos com a população para constatar no terreno a vivência das pessoas nesse período difícil. Reportagem de Patrícia Martins. A visita começou hoje pela Associação Comunitária de Ribeira de Vinha, que neste momento está em fase de regularização, já que neste mês deverão ser eleitos os corpos sociais, diz João Maocha, que está à frente da comissão dessa associação e que elencou à direção da UCID as principais dificuldades que os agricultores dessa zona enfrentam. Os preços elevados de ração e sementes e pesticidas. Também tem dificuldade de escoamento desses produtos agropecuários devido à concorrência de produtos importados.
Outro constrangimento que notei ali é a legalização de terrenos, que dificulta o acesso ao crédito agrícola, agropecuário, de forma geral. Outro constrangimento, esse ferro velho, ele tem que agir efeitos nefastos de poluição, por exemplo, quando isto destrói baterias, então aquele ácido de bateria cai na chão. E quando tem chuva, aquele corrente de água transportar, por exemplo, tudo que este terreno tiver a jusante, que este produto químico destruir na agricultura, este é um efeito devastador. E quanto à saga de frescomar, é aquela passagem dos caminhões também que este depósito devia ser hermeticamente fechado, mas é aberto, boca aberta, com aquele balanço, este bazar, que é aqueles resíduos, que é altamente, aquele cheiro nauseabundo, fica impregnado na chão, ele passa ali dias, está cheirando, um cheiro horrível durante alguns dias. Elétrico, mas dá um pouco mais de atenção, naquela parte norte, e eletrificar tudo, quem que bem ali de norte é uma maravilha, mas na parte baixa, de manter essa rede antiga, rede velha, dá qualquer bocadinho de vento, os fiozinhos a partir, é um problema, até 3 dias, que a zona ali que tem energia. Preocupações anotadas por João Santos Luís, que promete ser o porta-voz junto a instâncias próprias. Neste momento ainda, infelizmente, enfrentam muitas dificuldades. Temos algumas informações. Neste particular, nós vamos acolher outras informações com eles para nós podermos também ser porta-vozes das suas preocupações e inquietações juntamente de instâncias próprias para efetivamente se resolver estas situações. Por isso, diz o presidente do partido que o CID pede ao governo uma outra atenção ao setor primário. Nós pedimos sempre e os governos fazem sempre orelhas moucas destes pedidos. Mas estes pedidos que o CID pede sempre e vai continuar a pedir, vai continuar a insistir. Portanto, são pedidos importantes porque nós não podemos, de facto, continuar a basear a nossa economia somente no setor terciário, prestação de serviço. E isto é que tem sido feito. E isto é, o setor de prestação de serviço, onde está enquadrado o turismo, nós ainda nem temos um turismo de qualidade. Portanto, é preciso, de facto, apostar em outras alternativas para que o país possa desenvolver, para que as pessoas possam ter a oportunidade de encontrar empregos, portanto, e conseguir, de facto, levar as suas vidas, portanto, para frente. O setor primário, para nós, é o setor fundamental da economia. Não se pode desenvolver o setor económico do país se não se apostar fortemente no setor primário. Para esta tarde, João Santos Luís dá continuidade à sua visita com um encontro com a Associação de Artesãos de São Vicente e contactos com a população do bairro de Monte Sossego. E o Hospital Batista de Sousa, em São Vicente, terá ainda este ano o seu banco de leite humano, constituindo assim o segundo banco de leite do país. Este banco de leite irá servir aos recém-nascidos da região norte do país. A garantia é do secretário de Estado adjunto do Ministério da Saúde, Evandro Monteiro, em declarações proferidas esta manhã à imprensa. Jornalista Maria José Macedo. Em declarações feitas esta manhã à margem do ato solene de retoma da cooperação com o Banco de Leite Humano da Fundação Brasileira Fiocruz, o governante garantiu estar o Ministério da Saúde a trabalhar para ter ainda este ano o segundo Banco de Leite Humano do país a funcionar no Hospital Batista de Sousa. Vai ser no Hospital Central Dr. Batista de Sousa, mas eu acredito que antes do final do ano iremos ter essa banca de leite humano no Hospital Central Dr. Batista de Sousa a servir todas as crianças que irão necessitar. Iremos também desenvolver toda uma rede que faz parte do Plano Nacional da Nutrição, no sentido de termos também nas estruturas regionais de saúde em Cabo Verde condições, digamos, de uma forma progressiva, para que tenhamos condições adequadas para fazer também, eventualmente, a recolha nestes centros, eventualmente fazer todo o processamento nas bancas de leite e vice-versa, em caso de necessidade, para adequarmos e permitirmos também, digamos, acessibilidade em outras áreas do nosso país. O Ministério da Saúde de Cabo Verde retoma a partir de hoje a cooperação técnica internacional com o Banco de Leite Humano da Fundação Brasileira Fiocruz, iniciando um curso de aperfeiçoamento profissional em Banco de Leite Humano. O secretário de Estado adjunto do Ministério da Saúde, Evandro Monteiro, destacou a mais-valia que terá essa ação de capacitação com esta instituição brasileira, que é uma referência mundial em termos de qualidade do leite humano. Aperfeiçoamento, como o próprio nome diz, é para melhorar ou adaptarmos ou
adequarmos as próprias técnicas existentes, logicamente, de recolha, por exemplo, da própria extração de leite materno, do acondicionamento, do transporte. São instrumentos importantes que teremos que ter em conta no sentido de que tenhamos que salvaguardar a qualidade, mas também a quantidade do leite que queremos utilizar para as nossas crianças, que irão necessitar por uma que outra situação. Refira-se que Cabo Verde está com uma taxa de aleitamento materno situada à volta de quase 42%, mas a meta ambiciosa do Ministério da Saúde é alcançar uma taxa de 50% em 2025 e 70% até 2030. A integração da dimensão género nas empresas cooperativas é um dos contributos que a ONG italiana COSP espera sair do workshop internacional intitulado Mulher Empresa Cooperativa, que está a decorrer num dos hotéis da praia. O evento, o jornalista Joana Lopes, é organizado pela Coopermonde, a COSP e parceiros internacionais. Coopermundo é uma organização não governamental, faz parte da Confederação das Cooperativas Italianas, que reúne cerca de 18 mil cooperativas organizadas em federações temáticas. Desta vez reúne mulheres, ativistas pela igualdade e equidade de género e empresárias da área cooperativa. O enfoque é empoderamento econômico das mulheres. Coordenadora da Coopermundo em Cabo Verde, Maria Ângela Fornuto. Então, o objetivo hoje é de recebermos input de pessoas que vão estar conosco, tanto internacionais como nacionais, que vão trazer suas experiências ligadas a vários aspectos. A partir desses inputs, analisar mais em concreto a situação que temos em Cabo Verde, em termos de dificuldades e oportunidades para as mulheres desenvolver a sua atividade empresarial, e em termos também da sua representatividade nas empresas, no trabalho, na política, no sindicato, em tudo o que diz respeito ao emprego e ao trabalho. E vamos analisar também quais são as perspectivas, ou seja, quais são as oportunidades que eventualmente estão na lei, mas que ainda não são bem conhecidas ou não são bem aproveitadas. Da parte de Cabo Verde, a presidente do ICIEG é uma das convidadas do workshop, que decorre em formato presencial e online. Marise Carvalho diz apresentar um conjunto de propostas para partilha e ver como podem ser contempladas em nome do empoderamento das mulheres. Trazemos todas as atividades e projetos que já temos previstos em carteira e a decorrer sobre esta questão do empoderamento económico da mulher, em particular estas questões que se revestem com o mundo rural, com acesso ao trabalho digno, combate à informalidade, garantia de proteção social, porque para nós realmente é importante não só desenvolvermos ações de capacitação e de algumas de reciclagem, mas que agora temos de dar o salto para o próximo passo, que é realmente para permitir que as mulheres tenham acesso a ferramentas que lhes permitam criar o autoemprego ou fazer com que os seus empregos realmente lhes permitam sustentabilidade. Para a especialista e consultora de género da ONG COSP, Jusceila Garcia, que está grávida, a expectativa à volta do encontro que engloba a cidade de São Filipe no Fogo é recomendações no sentido de integrar a dimensão género nas empresas cooperativas. Também, como objetivo final, sair recomendações e diretrizes, sempre numa ótica direcionada à integração da dimensão de género nessas empresas cooperativas, como uma estratégia de empoderamento feminino também. O workshop, que decorre no âmbito do projeto Terra de Valor, que continua a decorrer até às 4 da tarde de hoje. Hoje é dia das meias finais da Taça de Cabo Verde. O estádio 25 de Julho, em Pedra Badejo, Santa Cruz, é palco das duas partidas que vão decidir quem disputa a final de sábado. O primeiro duelo é logo às 14 horas e é entre Palmeira do Sal e Figueirense do Maio. O segundo encontro está marcado para as 16 horas entre as formações do Rosariense de Santo Antão Norte e dos Travadores de Santiago Sul. A equipa da Rádio de Cabo Verde já está no estádio e o editor do desporto da RCV, Bem-vindo Neves, junta-se a nós em direto. Bem-vindo, boa tarde. Tudo a postos para nos trazer o relato das duas partidas?
Olá, boa tarde. Boa tarde, bem-vindo. Agora sim estás a chegar em condições. Sim, dizendo boa tarde Humberto Santos e a todos os ouvintes da Rádio de Cabo Verde. Está praticamente tudo a postos, aliás já temos as duas equipas em exercícios de aquecimentos, as duas equipas que vão defrontar-se em primeiro lugar, neste caso Palmeira do Sal. Alô, bem-vindo. Bem-vindo, Neves. Perdemos o contacto com o bem-vindo Neves, ele que está a entrar em direto do estádio de Pedra Badejo, em Santa Cruz, o estádio 25 de julho, onde vão decorrer as duas partidas das meias finais da Taça de Cabo Verde. Vamos ver se colocamos o bem-vindo Neves portanto, de uma outra forma para nos trazer então aqui estava a relatar que já estão, portanto, as duas equipas, as duas primeiras equipas que vão, portanto, disputar a meia final no campo, a fazer os aquecimentos. Vamos um pouco mais à frente neste jornal ver se teremos condições de voltarmos a ter em direto o bem-vindo Neves. Adiantando neste jornal com outras notícias, uma escrita extremamente apurada e um pensador da literatura é o perfil do vencedor do Grande Prémio Cursino Fortes 2018, traçado pelo apresentador da obra, o professor Daniel Medina. O lançamento do livro de contos Jornada de Advena, da autoria de José Landim de Barros, acontece hoje às 17 horas na Biblioteca Nacional. Maria José Macedo. Para o apresentador da obra, o professor Daniel Medina, o livro Jornada de Advena aborda as relações humanas numa perspectiva muito filosófica da vida. O apresentador, o professor Daniel Medina, destaca a temática central da obra. Particularmente as relações humanas. Ele trabalha as relações humanas com uma perspectiva muito filosófica, procurando questões ligadas ao caráter, à ética, no sentido de também passar uma mensagem surreptícia sem ser moralista. Em todos os contos que se interligam nessa jornada de Advena, o escritor permeia mais as relações humanas e questão mais filosófica da vida. O apresentador deixa um convite aos amantes da literatura e a todos os praenses no sentido de comparecerem esta tarde ao lançamento do livro, que acontece pelas 17 horas na Biblioteca Nacional, aqui na Praia. Tem uma escrita já extremamente apurada e é uma pessoa que nós devemos dar crédito no sentido de os melhores escritores não são efetivamente aqueles que continuam tanto a beneficiar daquilo que foram escrevendo. E ele é um pensador da literatura e naturalmente escreveu um livro para ser prémio BCA Cursino Fortes de Literatura, tem que ter naturalmente escrito um livro com muito valor. E é aí que nós gostaríamos de dizer, que as pessoas queiram ir assistir ou comprar o livro no sentido de darem o benefício da dúvida, abrirem o espírito ao livro Jornada de Advena para naturalmente compreender a essência do escritor e a ideia transcrita para o livro de José Landim de Barros. O autor do Grande Prémio BCA da Literatura, Domingos Landim de Barros, vive na diáspora e já lançou 2 livros de poesia, e este terceiro, intitulado Jornada de Advena, é uma compilação de contos que, segundo o apresentador da obra, interligam-se com uma linguagem harmoniosa, forte e peculiar. Ouvimos também o autor da obra, Domingos Landim de Barros, adianta que a obra é um hino a Cabo Verde. Por causa da pandemia, em primeiro lugar, que eu vivo fora de Cabo Verde, nessa altura estava no Senegal. E então depois do treino fiquei lá quase um ano sem poder viajar para lá nenhum, que ali no Senegal não podia fazer nada. Depois voltei a Cabo Verde, ainda no rescaldo da pandemia, e houve umas peripécias. Então tive que refazer o livro novamente e isso agora é isso. O autor da obra a falar das peripécias antes do lançamento deste livro, ele que também nos contou que o livro é um hino a Cabo Verde que traz todas as ilhas aqui nos contos que fazem esta obra de Domingos Landim de Barros, autor que venceu o prémio
2018, portanto um valor de 1.000 contos. Nesta primeira tiragem o livro conta com 150 exemplares. Após a apresentação de hoje, o autor diz que tenciona apresentar a obra em Calheta de São Miguel, a sua terra natal. Voltamos ao estádio 25 de julho, em Pedra Badejo, Santa Cruz, para vermos se neste momento já temos condições de voltarmos a ter o Bem-vindo Neves em direto, ele que chefia a equipa que vai nos trazer o relato das duas partidas das meias finais da Taça de Cabo Verde. Bem-vindo uma vez mais, muito boa tarde. Ora viva, uma vez mais, boa tarde, Humberto Santos. Estamos a pouco mais de meia hora desse primeiro jogo da tarde entre as formações da Palmeira e do Figueirense. Conforme ia dizendo há bocado, as duas equipas já se encontram no relevado a fazer exercícios de aquecimento, tal como o trio de arbitragem liderado por Albertino Alves, um trio de Santiago Sul que vai dirigir esta partida. Há um tempo espetacular neste momento em Pedra Badejo, não há sol e há uma brisa também, o que quer dizer que temos todas as condições para ter um bom espetáculo de futebol. Ainda não há pessoas no estádio, mas na parte exterior há uma batucada permanente que já dura cerca de uma hora, mas acreditamos que daqui a pouco começarão a entrar pessoas para assistir a esta partida. Logo mais, a partir das 16 horas, há outra partida desta tarde entre as formações dos Travadores e do Rosariense. Hoje fica-se então a conhecer as duas equipas finalistas para a final marcada para a tarde de sábado. O estádio, como se sabe, foi inaugurado ou então reinaugurado na semana passada, está novinho em folha e todo preparado para que receba então estas duas partidas da final a 4 da Taça de Cabo Verde. A RCV tem uma vasta equipa aqui para levar tintim por tintim aquilo que vai se passar neste relevado do estádio 25 de julho. Eu e o Marcos Fonseca na coordenação da emissão. O relato vai a ser assegurado pelo Elvis Neves e o Odair Lima. O som cuidado pelo Ilson Andrade. Então, daqui a pouco, daqui a cerca de 33 minutos, estaremos um pouquinho antes, porque contamos começar a emissão especial por volta das 13h45. Estaremos em antena para levar a todos os ouvintes os pormenores desta Final Four da Taça de Cabo Verde, a 8ª edição. Para acompanhar então aqui na Rádio de Cabo Verde, a rádio campeã do desporto no país. A Embaixada da China em Cabo Verde condena a visita da Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan como uma violação severa à soberania e à integridade territorial da China. O diplomata alega ainda que a China tomará todas as medidas necessárias para responder à altura o ataque dos Estados Unidos de América. Xu Jie apela ao governo cabo-verdiano a manter-se firme e a tomar uma posição justa em questões importantes relativamente à soberania e à integridade territorial da China. Jornalista Dina Almeida. A visita de menos de 24 horas da Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, que terminou esta quarta-feira, acirrou as tensões entre China e Estados Unidos. Num comunicado à imprensa, o embaixador da China em Cabo Verde, Xu Xian, classificou o ato de violação severa do princípio de uma só China e um desrespeito da soberania e da integridade territorial da China. É uma violação severa do princípio de uma só China e dos 3 comunicados conjuntos China e Estados Unidos da América. Tem impacto severo na base das relações China e Estados Unidos, infringe severamente a soberania e a integridade territorial da China, prejudica severamente a base e a estabilidade no distrito de Taiwan e emite um sinal severamente errado às forças sensacionistas da independência de Taiwan.
A China opõe-se firmemente e condena viamente o ato e já fez representações severas e protestos fortes contra os Estados Unidos da América. O embaixador alega que a questão de Taiwan é um assunto interno e que nenhum país ou força internacional tem o direito de intervir. Garante que a China vai tomar todas as medidas necessárias para responder à altura à provocação política dos Estados Unidos. A China tomará todas as medidas necessárias e defenderá resolutamente a soberania nacional e a integridade territorial para responder à visita da presidente Nancy Pelosi. Todas as consequências decorrentes devem ser responsabilizadas pelos Estados Unidos e pelas forças sensacionistas de Taiwan. Baseado no princípio internacional de uma só China, na qual Cabo Verde também faz parte, Xu Xian apela ao governo cabo-verdiano a manter-se firme e a tomar uma posição justa em questões importantes relativamente à soberania e à integridade territorial da China. E o ministro da Defesa japonês, Nobuo Kishi, declarou em Tóquio que vários dos mísseis balísticos disparados hoje pela China terão caído pela primeira vez na zona económica exclusiva do Japão. O Japão já apresentou um protesto à China por via diplomática, referiu Kishi, considerando o incidente como um problema grave que afeta a segurança nacional nipónica. O Exército Popular de Libertação da República da China confirmou, entretanto, o lançamento de mísseis, explicando ter-se tratado de um ataque com mísseis convencionais, multirregionais e de vários modelos em águas predeterminadas da parte leste da ilha de Taiwan. Segundo adiantou um responsável chinês, todos os mísseis atingiram o alvo com precisão. Por seu lado, o Ministério da Defesa taiwanês denunciou o disparo dos mísseis, condenando o que considerou as ações irracionais que minam a paz regional. Washington tem também um porta-aviões e outro equipamento naval na região. O início das manobras militares da China levou o Ministério da Defesa de Taiwan a afirmar que se está a preparar para a guerra. Pelo menos 8 pessoas morreram devido a um ataque russo numa paragem de autocarros na cidade ucraniana de Toretsk, na região de Donetsk, leste da Ucrânia, controlada por Kiev, informaram hoje as autoridades regionais. O ataque também causou 4 feridos, incluindo 3 crianças, segundo informações das autoridades regionais citadas pela agência de notícias ucraniana. O rendimento real per capita das famílias diminuiu 1,1% na OCDE no primeiro trimestre deste ano, devido em parte a aumentos dos preços do consumidor que minaram o rendimento das famílias em termos reais, foi hoje anunciado. Num comunicado hoje divulgado, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, afirma que o declínio do rendimento real per capita das famílias contrasta com a evolução do produto interno bruto real per capita, que cresceu 0,2% no primeiro trimestre. Este foi o 4º trimestre consecutivo que o PIB per capita ultrapassou o rendimento familiar per capita, reduzindo a diferença observada no início da pandemia. O rendimento das famílias é agora 2,9%, mais elevado do que era no 4º trimestre de 2019, enquanto o PIB real é 1,6% mais elevado. 13h33, já a fechar esta edição do Jornal da Tarde, vamos aqui repor os títulos. Diretor-Geral do Emprego desdramatiza a possibilidade de jovens recém-formados serem recrutados para trabalhos em Portugal. Nada está decidido e não haverá fuga de mão de obra, garante Danilson Borges. Plano estratégico de formação profissional socializado hoje na praia para a recolha de subsídios.
O Hospital Batista de Sousa, em São Vicente, terá ainda este ano o seu banco de leite humano. Jogam-se hoje as meias finais da Taça de Cabo Verde. Embaixador da China na praia apela ao governo cabo-verdiano a tomar posição justa na tensão entre a China e Taiwan, respeitando a soberania e a integridade territorial da China. Em edição de Humberto Santos, técnica de Adão Brito, no apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.